A paz de Deus, é, meu nome é Marta, estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma obra que Deus fez na minha vida. No ano passado, em julho de 2023, eu estava trabalhando e eu vim cair um tombo. E nesse tombo eu quebrei feio o meu braço esquerdo e quebrei bem no cotovelo, quebrei em 4 partes, o osso se afastou um do outro e entrou um pedacinho de osso na minha articulação. E ali eu fui nos médicos, o médico tirou raio-x, colocou um gesso e falou que isso seria um caso cirúrgico. Mas ali foi passando os dias e eu não conseguia fazer a cirurgia e grande era a aflição no meu coração. Ali eu fui tendo cada vez mais encontro com Deus e falava com Deus todos os dias e aquele desespero, porque a Irmandade eu tenho muito medo de cirurgia e eu me via numa situação difícil que para as pessoas com quem eu falava, as pessoas falavam, mas é só um braço quebrado, vai ficar tudo bem, mas para mim não era só um braço quebrado. Ali foi um verdadeiro encontro com Deus e cada vez mais eu buscava Deus e eu pedia para que Ele viesse ao meu encontro. Eu sei que os dias foram se passando e a cirurgia não saía, cada vez tinha um problema diferente. Aí quando passou um certo tempo, a cirurgia saiu e um dia antes que eu fosse fazer essa cirurgia, eu tive muita crise de ansiedade, cheguei a desmaiar e Deus usou minha irmã para falar comigo que Deus estava colocando osso por osso e que eu não ia precisar fazer essa cirurgia. Aí, quando eu passei naquele médico, o médico falou que se eu não operasse, eu ia sentir muita dor devido ao ossinho que estava na minha articulação. E eu não queria operar, o medo era muito grande e aquela aflição invadiu a minha alma. E eu falava com Deus que Ele viesse ao meu encontro, que operasse um milagre na minha vida, que não precisasse para aquela cirurgia. Eu sei, meus irmãos, que com o passar do tempo, o médico chegou para mim e falou, olha, já passou muito tempo, é melhor a gente ver como é que vai ficar agora, tratar das sequelas, porque a cirurgia agora já faz tempo, talvez não tenha muito resultado, mas quando ele tirou aquele gesso, que eu voltei para minha casa com muita aflição na minha alma ainda, eu falei, Senhor, o que vai ser do meu braço, como é que eu vou ficar, como é que eu vou trabalhar, eu vou ter muita dor, mas para a honra e glória de Deus, meu braço hoje está bom, já está com quase 6 meses que eu quebrei esse braço, e para a honra e glória do Senhor, esse braço, movimento normal, não sinto dor, trabalho, faço todos os movimentos, consigo amarrar meu cabelo, consigo lavar meu cabelo, que era uma coisa que me deixava com muita aflição, porque eu não conseguia, eu precisava do meu esposo para tudo, mas para a honra e glória de Deus, eu consigo fazer todos os movimentos. E eu senti muito no meu coração de postar esse testemunho, mesmo curto, mas para mim foi um testemunho que me edificou muito e eu queria compartilhar com os irmãos. Então, se os irmãos, se tiver numa situação difícil, Deus está sempre conosco e Ele nos abandona em nenhum momento. E eu agradeço a Deus por esse grande obra que Deus fez na minha vida. A santa paz de Deus com todos. Volto aqui mais uma vez, sou a irmã Maria Luísa, né?
Já fiz testemunho aqui nesse grupo, Comunhão com Deus. E mais uma vez eu volto aqui, né, diante de todos vós e da presença de Deus, para contar mais algumas obras que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. E mais uma vez eu senti de contar uma obra que Deus fez comigo e com um filho meu. Meu filho tinha saído, a gente morando num sítio próximo aqui à região do Prata, Minas Gerais. Meu filho tinha ido até a cidade buscar uma carne pra gente assar. Chegando ele em casa, foi procurar por sua carteira e não encontrou. E ele veio a se preocupar muito, porque tinha uma quantia em dinheiro dentro dessa carteira, todos os seus documentos, seus cartões, tudo ali dentro. E ele lembrou de pegar o celular e ligar, passar uma mensagem lá onde ele tinha ido buscar a carne, ver se alguém tinha encontrado uma carteira. E ninguém encontrou, e ele se apavorou muito, ficou muito desesperado, preocupado. E eu senti de chamar ele e minha nora para a gente fazer uma oração, para que Deus pudesse dar uma solução nessa parte. Então, nós prostramos o joelho, oramos, clamamos a Deus, e no momento da minha oração, Deus me dava de falar, né, que se Deus abençoasse, que alguém tivesse encontrado essa carteira, que Deus devolvesse, que se porventura ele tivesse perdido, que alguém encontrasse e devolvesse, mas que de tudo, se a gente encontrasse essa carteira, se ela voltasse na mão dele, que o nome de Deus ia ser glorificado. E então é por esse motivo ao qual hoje eu estou aqui, diante de Deus e de todos vós, para glorificar o nome de Deus. Porquanto após a oração, a gente tinha ido no carro, voltando atrás um pouquinho, perdoa irmãos, a gente tinha dado um pente fino, literalmente, naquele carro. Cantinho por cantinho, eu, ele, a minha nora, meu filho, minha nora, nós três ali, e caçamos cantinho por cantinho, não encontramos, né, a carteira. E depois da oração eu senti da parte de Deus de voltar naquele carro. E com uma pequena olhada entre o banco do motorista, do passageiro ali próximo onde fica o freio de mão, eu encontrei a carteira caída na frestinha. E eu glorifiquei muito a Deus, porque eu vi que aquilo foi uma obra de Deus. A gente procurou cantinho por cantinho daquele carro e não estava lá aquela carteira. E Deus devolveu aquela carteira ali naquele lugar. E foi grande alegria do meu coração. Isso é motivo de eu glorificar o nome de Deus. A obra que Deus fez nesse dia, né? Coisa gloriosa. E aproveito essa oportunidade, né, para pagar esse voto, que eu também tinha feito esse voto diante de Deus, que se Deus trouxesse essa carteira, eu iria sim glorificar o nome de Deus. Glória ao nome do Eterno. Que assim foi essa obra que eu senti de contar agora. Deus que abençoe a todos, sauda toda a irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Adeus, irmãos. Meu nome é Pedro Levi, sou músico auxiliar da cidade de Oroz, no Ceará. Eu venho contar para os irmãos uma obra que aconteceu, irmãos, do meu nascimento. Em 2004, irmãos, meu pai e minha mãe se casaram, e no dia do casamento, Deus tomou um dos seus servos e disse que eles terão filhos, e dali foi feita uma promessa, irmãos, em que eles terão filhos. Só que aí, irmãos, meu pai e minha mãe começaram a tentar ter filho, ou uma filha também. Só que aí, irmãos, não estava dando certo. Aí eles foram para o médico e fizeram os exames. E meu pai estava com aquela promessa no coração dele. Aí ele foi para o médico, fez os exames e quando foi para entregar o exame, foi só ele, minha mãe estava em casa. Aí ele mostrou para o médico olhou assim para ele, começou a rir. Ele falou assim: olha, você não vai ser pai nunca. E ele deu risada da cara do meu pai e começou a debochar. Meu pai, irmão, ficou muito triste. Aí ele saiu, mas ele foi confiando na palavra que Deus tinha mandado a ele. Passando a noite, chegando à noite, mais ou menos assim, irmãos, meu pai ele foi buscar a palavra e lá foi a viúva de Sarepta. E de lá, irmãos,
Deus falou na palavra: olha, tem alguém aqui que chegou e que o médico diz que tu não vai ter filho, não vai ser um pai, e ainda ri da tua cara. Mas eu te digo que esse mesmo médico vai abraçar o teu filho. Irmãos, sei que passou 4 anos, meu pai e minha mãe tentaram ter eu. Eu sou o mais velho, no caso. Aí, depois desses 4 anos, em 2007, já no final, minha mãe estava grávida já. Estou já notícia que minha mãe engravidou. E no caso, no laudo médico, irmãos, o problema não era na minha mãe, era no meu pai, que não poderia gerar. E nisso, irmãos, já no final de 2007, minha mãe engravidou, já foi um milagre para contar. E daí, irmãos, no dia 10 de junho de 2008, nasci 7h30 da noite. Irmão, sei que meu pai chegou lá, foi me pegar nos braços, contemplando a obra que Deus fez, irmãos. Aí a enfermeira, irmãos, ela falou assim: olha, vocês têm que ir lá pro médico que ele tá chamando vocês. Só que aí eu já tinha visto meu coração e meu pulmão tava funcionando, tava tudo ok, irmãos. Aí, depois que ela falou isso aí, meu pai disse assim: ué, mas por quê? Já tá tudo ok? Mas a enfermeira falou assim: não, vocês têm que ir logo. E quando meu pai chegou na sala do médico, irmão, era aquele mesmo médico que disse há 4 anos atrás que meu pai nunca vai ser filho e meu pai nunca vai ter um filho e nunca vai ter um filho para abraçar. Irmão, sei que aí já foi um cumprimento da promessa do Senhor. E passando algum tempo, em 2010 minha mãe engravidou do meu irmão, meu primeiro irmão Israel, e 2017, minha mãe engravidou do terceiro, o mais novo. Eu sou o mais velho, de 2 anos. Meu irmão, o primeiro irmão que eu tive é mais novo que eu, 2 anos. O último é mais novo que eu, quase 9 anos. Irmãos, nessa linha de tempo, quando eu tinha 2 anos, irmãos, era um certo dia e minha avó estava comigo, eu estava só com aquelas fraldas de pano, correndo na rua, brincando. Só tinha 2 anos, minha mãe estava grávida do meu primeiro irmão. E meu pai era porteiro, hoje ele é cooperador de jovens. Daí, irmãos, ele lá esperando os irmãos, eu cheguei meu pai e falei assim: pai, eu quero ver o Senhor. Aí ele falou assim: meu filho, o Senhor já tá aqui. Eu falei: não, pai, mas eu quero ver o Senhor. Aí meu pai falou assim, me pegou pelo braço: olha, procura o Senhor, ele tá aqui dentro da igreja. Aí, irmão, sei que eu fiquei procurando, e meu pai disse que eu parei e fiquei olhando para um canto só, no banco, na cadeira direita lá da tribuna. Meu pai disse que eu fixei os olhos para um certo local, e era a parte direita da igreja, que a palavra diz que o Cordeiro está assentado à destra do poder. E na mesma coisa eu vi, irmãos, quando eu olhei, tinha um varão de branco sentado à direita da tribuna. Irmão, sei que eu falei assim: pai, eu tô vendo o Senhor. Sei que nesse dia meu pai disse que foi uma comunhão tão grande que encheu ele, e os irmãos que iam chegando ali, a comunhão era tão grande que para eles o culto foi muito rápido. Mas, irmãos, meu pai disse que além dessa comunhão, o povo que ia chegando, mesmo que nem tivesse começado a tocar o hino do silêncio, eles começaram a sentir uma comunhão grande. Disseram assim: irmãos, que comunhão é essa? Era uma comunhão, irmãos, tão grande que é difícil explicar. Sei que aí depois eu saí, comecei a brincar. Aí acabou o culto, irmão. Nesse dia foi um irmão de São Paulo que veio
atender o culto, irmãos. Aí eu tava brincando, comecei a passar mal, irmãos. E eu cheguei em casa desesperado, fui até minha mãe e eu desmaiei nos braços dela. Sei que aí depois meu pai chegou, é, minha mãe tava chorando, correu nos braços, eu desmaiado. Aí, irmãos, sei que meu pai chegou e perguntou o que foi que aconteceu. E a mãe chorando, irmãos, ela falou, eu não sei, ele chegou aqui passando mal e desmaiou no meu braço. Aí meu pai falou assim, olha, eu vou chamar os irmãos. Aí, depois que chamou os irmãos, é, o irmão do São Paulo, ele chegou pra mim e colocou as mãos dele nos meus olhos e falou assim, menino, eu te digo, levante e ande. Sobre o poder da palavra, irmãos, estou até aqui hoje, vivo e glorificando o nome do Senhor. Nesse dia em diante, irmãos, meu pai disse que quando o irmão falou essas palavras, quando Deus mandou ele falar essas palavras, eu na hora abri os olhos e comecei a correr pela casa. Então, irmãos, muita obra aconteceu na minha vida. Então, irmãos, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou contar mais obras que o Senhor fizer na minha vida. Então, Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo aos irmãos e às irmãs. Que este ano o Senhor possa cobrir nossas vidas de bênçãos e que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Deus seja louvado. A paz de Deus, eu me chamo Ana Maria da Silva, moro em Camboriú e quero contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus, Irmandade, por o Senhor ter me chamado nessa graça. O dia 22 fez 21 anos que o Senhor me chamou nessa graça maravilhosa. Muita prova, muita luta, mas muita vitória tenho recebido da mão do Senhor. Porque quanto maior a luta, maior as bênçãos na nossa vida, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus. E quero agradecer a Deus por uma obra recente que o Senhor fez na minha vida. Ontem à noite eu estava na igreja, congregando, e depois da minha oração eu sentei, né? Fiquei em comunhão com Deus. Eu gosto de chegar cedo na igreja, orar, quando eu não estou atendendo na porta, porque, pela misericórdia de Deus, eu sou auxiliar da porta, então eu atendo com muito prazer. Mas quando eu não estou na porta, então eu gosto sempre de chegar cedo na igreja, orar e ficar meditando nas coisas do Senhor, ficar em comunhão com Deus. E ontem não foi diferente. E eu ali no meu banco, e eu falei para o Senhor, falei, Senhor, tenho visto tantas obras, mas eu não vi ainda morto ressuscitar. Daí o Senhor falou bem claro no meu coração, falou, e a tua filha? Eu falei, Santo Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E daí na hora do testemunhança, eu levantei, glorifiquei a Deus e contei a obra que o Senhor fez com a minha filha. A minha filha caçula, quando ela nasceu morta. Bem pretinha, com o cordão enrolado no umbigo, no pescoço. E bem mortinha mesmo. E os médicos foram à correria, iam para lá e para cá, e faz uma coisa e faz outra, e não conseguiam reanimar ela. E eu num desespero, né? Porque eu não servia a Deus ainda. Então eu não tinha essa segurança que a gente que serve a Deus, a gente tem, né? Então eu me desesperei, e eles vão para lá e vai para cá, e faz uma coisa e faz outra. Daí sei que com ela só voltou a vida quando tomou 5 injeções em volta do umbigo. Então o Senhor ontem fez me lembrar, né, que Ele devolveu a vida para minha filha, porque ela nasceu morta. Então eu glorifiquei a Deus e senti muita presença de Deus, muita alegria. Então esse é motivo de eu agradecer a Deus. E hoje eu estava aqui ouvindo o testemunho, o Senhor me fez o sentido de glorificar o nome dele de novo. Porque a gente recebe as bênçãos das mãos do Senhor, né? E depois não podemos deixar passar, né? Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque
Eu não tenho merecimento nenhum. É tudo pela honra e glória do nosso Deus, porque eu sou tão pequenininha, sou tão falha diante de Deus, mas o nosso Deus é tremendo, o Deus do impossível. Então, é por isso que eu estou aqui glorificando o nome santo do Cordeiro, porque Ele é tudo na minha vida. E também agradeço a Deus, porque essa semana eu estava na minha casa e o Senhor falou para mim, me fez sentido fazer uma visita para uma irmãzinha, bem de idade já, e ela estava sozinha em casa, os filhos foram viajar. E aí eu liguei para ela, perguntei se eu podia passar a noite lá com ela, ela ficou feliz e eu fui. E eu cheguei lá, daí a gente começou a conversar, cantei um hino, e ela falou que ela não conseguia cantar. Daí, o que está acontecendo, irmã? Ela falou, eu estou com uma dor no meu peito, e desce aquela dor pro meu braço, parece que uma faca vai rasgando. Eu falei, santo Deus, irmã, isso é começo de infarto. Eu falei, vamos, quer que eu te leve no médico? Ela falou, não, não vou. Ela falou, eu já estou na hora de partir mesmo, não, não vou. E aí eu fiquei, daí ela me chamou para orar, a gente foi orar, e na oração Deus visitou grandemente, apresentei ela na mão de Deus, né, apresentei essa necessidade. E ela, levantando a oração, ela já estava respirando tranquila, já bem. Daí fomos deitar, né? Daí, na madrugada, eu levantei de novo, prostei meu joelho diante de Deus e apresentei ela na mão de Deus. O Senhor me visitou grandemente. Eu já agradeci a Deus, porque eu tive certeza que Deus tinha libertado ela. E aí, pela manhã, daí a gente, né, falando, ela falou que já não sentia nada. Daí eu falei, Deus libertou a irmã essa noite dessa enfermidade. Eu falei, pode glorificar a Deus, porque Deus já te libertou. E pela honra e glória do nosso Deus, hoje pela manhã eu fui lá fazer uma visitinha para ela de novo. Ela falou que estava bem. Então, daí a gente conversando, falei, irmã, o que Deus faz, Ele faz perfeito. Então, esse é motivo de eu agradecer a Deus, porque eu sou tão pequena, tão falha diante de Deus, mas o nosso Deus é tremendo. Antes do Senhor me chamar na graça, o Senhor falou que eu ia orar pelo enfermo e o Senhor ia libertar. Então, é motivo de eu agradecer a Deus, porque eu já tenho visto tantas obras, tanta libertação Deus tem feito. Não por mim, não, mas pelo meu nosso Deus. É Ele quem faz a obra. Eu sou só um vaso na presença de Deus. Mas fico muito feliz porque Deus tem se usado desse vaso. Fraquinho que sou, mas agradeço tanto esse Deus, porque Ele sim é tremendo, Ele é poderoso. Não tem o que nosso Deus não possa fazer. E eu estava aqui ouvindo esse testemunho, e eu senti de glorificar o nome santo do Cordeiro, porque umas obras eu contei ontem, mas hoje como eu não vou na igreja, né? Então eu estou glorificando a Deus através desse canal. Um canal maravilhoso que o Senhor tem permitido da gente contar as obras e tem ouvido testemunho, tem levado muito a minha fé também através desse canal. Peço a Deus que Deus abençoe esse pessoal desse canal, que possam sempre continuar estando firme com esse canal ao vivo para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Agradeço a Deus também porque o Senhor tem me dado uma saúde perfeita, muita alegria, muito desejo, eu tenho muito prazer de servir esse Deus. Então, eu não cesso de agradecer a Deus. Agradeço a Deus por tudo, só seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado, a paz de Deus, a toda a querida Irmandade. Venho nessa tarde de hoje, do dia 31 de dezembro de 2023, para contar uma grande obra que o Senhor fez na minha vida. Irmandade, eu tinha uma dor de cabeça muito forte. Eu vivia mais no hospital do que em casa. Era soro, era injeção.
Todas as vezes que eu ia no médico, era soro ou injeção e medicamento, mas a dor de cabeça não cortava. Fiz 2 tomografias, uma com extrato injetado na veia. Fiz outra tomografia, mas não precisou usar o extrato injetado na veia, para ver. Mas eu agradeço a Deus que essas 2 tomografias, ela não deu nada. O Senhor foi comigo, essas 2 tomografias não deu nada. E continua a dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça muito forte mesmo. Só eu sei que eu passei com essa dor de cabeça. Eu gemia de dor, minha voz ficava trêmula, porque doía muito, muito mesmo. Aí, por muito tempo, eu fui passando por essa dor de cabeça. Aí, um certo dia, eu conversando com a irmã falou assim, por que a irmã não pede para ser ungida lá na igreja, né? Que eu sou da congregação. E eu falei, irmã, verdade, eu vou pedir pro irmão me ungir. Ela falou assim, quem sabe essa dor de cabeça sua não passa. E eu tinha dor de cabeça forte, depressão muito forte também. E eu louvo e agradeço a Deus que fui no culto. Antes de eu ir pro culto, eu mandei mensagem para a esposa do cooperador e pedi para ela falar para ele que eu queria ser ungida na igreja. Após o culto, o irmão falou, a irmã foi lá, me buscou e levou lá no banco da frente. O irmão falou, quem sente de ficar para orar para que nós possamos fazer a unção da irmã Silvia, que ela quer ser ungida. Quem sente continua dentro da igreja, né? E muita gente ficou e eu fui ungida. E muito Deus me visitou, que eu tenho o selo da promessa. E muito Deus me visitou na unção. E terminou a unção, eu guardei meu véu, vim embora. E se passou os dias, né? E Deus abençoou, muito grande a benção de Deus na minha vida, que aquela dor de cabeça veio a cessar, não veio doer mais que nem doía todos os dias, o dia inteiro e à noite, 24 horas por dia com dor de cabeça. E eu agradeço a Deus que nessa unção o Senhor cessou muito a minha dor de cabeça. Estou quase que liberta da dor de cabeça. O Senhor vai acabar de me libertar ainda. E a minha... E a depressão que eu tinha, eu louvo e agradeço a Deus que nunca mais eu tive aquela depressão de 16 anos de depressão. Perdi meu pai, minha mãe, perdi meu pai, mas o Senhor foi comigo. Não entrei em depressão. Esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse áudio vai ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus por essa rica força que o Senhor nos deu e a liberdade do Espírito Santo. Que Deus seja louvado e a paz de Deus com todos.